Nesta edição, a entrevista é com Helenildo Queiroz Santos e a reportagem da semana é sobre a reforma da Previdência. Veja agora a sessão No Ponto. Ontem, 30 de outubro, aconteceu o segundo turno das eleições municipais, que pegaram todas as cidades do interior e, em particular, aquelas mais populosas, encerrando um processo eleitoral. Essa participação por meio do voto consciente foi certamente essencial para o exercício da cidadania. Porém, nosso compromisso não termina aí. Precisamos, desde já, acompanhar o que os eleitos estão anunciando que farão. Buscar meios de expressar nossa opinião sobre essas iniciativas e acompanhar a sua execução. É preciso fiscalizar o trabalho dos prefeitos e vereadores, contribuir com as boas ideias e denunciar o que estiver errado. Nós, como cidadãos, temos que atuar para que possamos viver em cidades melhores, pois está claro que apenas reclamar não basta. Mais do que nunca é hora de assumirmos esse compromisso em nosso próprio benefício. Vamos participar do debate público, buscar informação qualificada, nos organizarmos na associação de bairro, no nosso sindicato, nos espaços possíveis. Vamos participar efetivamente da política estadual, municipal e nacional. Tenho certeza que se arregaçarmos as mangas nesse sentido, teremos inclusive políticos melhores. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição, um tema imprescindível, saúde do trabalhador. Mais especificamente, vamos falar sobre a NR12, que é uma norma regulamentadora que faz organiza o procedimento do trabalho com máquinas e equipamentos. Há quem defenda que ela deve ser extinta. Por quê? Vamos entender entrevistando Helenildo Queiroz Santos, que é dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos e também presidente do DIESAT, que é um órgão, um departamento que ele vai explicar para que serve, mas que está atento à saúde do trabalhador. Helenildo, que é o famoso Nildo no meio sindical, prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer todo meu, agradeço aqui a oportunidade de nós podermos estar aqui fazendo uma divulgação maior do DIESAT e colaborando com o debate para que a gente possa fazer uma defesa da NR12, que é defender a saúde dos trabalhadores. Mais especificamente, de maneira completa, o que vem a ser a NR12 e por que ela é tão importante para o trabalhador? A NR12 ela faz parte de um conjunto de normas regulamentadoras, né, que é a Portaria 3214. Nós estamos debatendo a NR12, na verdade, desde 2003, que eu fiz parte da primeira Comissão Permanente de Negociação. A NR12 ela é um exemplo que vem dos metalúrgicos de São Paulo, quando os metalúrgicos de São Paulo entenderam essa dificuldade, né, na questão dos acidentes, entenderam em parte a dificuldade das empresas em poder colaborar, melhorando o ambiente de trabalho em um pequeno espaço de tempo, né? E aí foram feitas as convenções coletivas de negociação para a questão da convenção coletiva de prensa. Na verdade, a primeira convenção era a Convenção Coletiva de Prensas e Equipamentos Similares, né? Nós fizemos parte dessa convenção, fizemos debates, e desde 2013 nós estamos discutindo, ela vinha sempre sendo renovada, e em 2010 ela deixa de ser uma convenção coletiva e passa a ser um anexo da NR, ou seja, ela passa a ser um padrão para poder deixar essas máquinas de acordo com o que se especifica não só na NR, mas também na ABNT, né, em que diz padrões para que a gente possa colocar o equipamento de forma segura, para trabalhar de forma segura. Perfeito. Então um debate desde 2003, né, até mais ou menos uns 7 anos aí para que ela vire norma, aí já não mais para a prensa, mas para todo tipo de máquinas e equipamentos, é um padrão. E então a importância dela é em questão à segurança do trabalhador na hora do manuseio, né, de conduzir essas máquinas. Perfeito. Nildo, por que está tão difícil ela ser aceita, não pelos trabalhadores, porque quanto mais segurança para eles melhor, mas pelos empresários? E por que chegou-se ao cúmulo de dizer, não, então tem que extinguir essa nota? Está tendo problemas de adaptação? Se sim, quais? Eu queria fazer uma crítica especial a isso, porque eu acredito que falar em extinguir a NR, acabar e rasgar o que a gente trabalhou 10 anos, é um absurdo, porque os próprios empresários, através do seu corpo técnico, seu corpo político e jurídico,
fizeram a assinatura da norma, né? Ajudou a construir há 10 anos e depois concordaram com a assinatura dos termos para que ela virasse um anexo ou ela passasse a sair de convenção e virar uma NR. E agora, nesse simples momento de rasgar, acabar com isso, ela acaba com o diálogo que foi construído, que é difícil construir um diálogo na parte de saúde e segurança, e nós estamos muito próximos aí de fazer as campanhas salariais do setor metalúrgico. Em setembro é o pessoal ligado à CUT e a partir de 1º de novembro o pessoal ligado aí à Força Sindical, as federações ligadas à Força Sindical. Então ela tem uma dificuldade aí, mas são as dificuldades econômicas e também a dificuldade de renovar a cláusula, né? Eu acredito que nós não deveria ter sido colocado dessa forma, simplesmente ir para a televisão, ir para os meios de mídia e dizer que tem que rasgar, jogar fora, como se foi alegado que a máquina é do tempo do Fusquinha, então a regra que vale para aquela máquina é do tempo do Fusquinha, né? Só que a pessoa que falou isso, aqueles camaradas que defendem isso, não colocam os filhos deles para trabalhar naquela máquina. Eles não colocam a família deles para trabalhar naquela máquina, né? Quem vai para trabalhar são pessoas que são assalariadas. Então eu acho que é desumano a gente pensar que uma outra pessoa tem o direito, pode ir lá perder a vida, perder a mão, perder a saúde, ter menos qualidade de vida, ser menos digna do que aquele que é meu filho. Eu acho que eu não quero para minha família, eu não quero para ninguém. Então eu acho que essa questão de rasgar simplesmente um debate está fora, porque eu acho que desconstrói aquilo que a gente já tinha com muito sacrifício conseguiu construir, que é colocar um padrão para que a gente estabelecesse uma forma de fazer com que a norma saísse de convenção e virasse NR. A maior justificativa dos empresários, que foi no jornal O Globo inclusive, é dizer aí um custo que ninguém ainda auditor, pode falar é verdade, isso é verdade, nem sei tampouco eu aqui que vou dizer que é mentira, mas eu acho que é um pouco fantasioso dizer que o custo para a sociedade é de 100 bilhões de reais. Mas e o custo que é gasto com a Previdência, que é gasto com o SUS, que perde a mão de obra no mercado de trabalho? Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada e esse custo social. Ninguém quer entrar nesse debate. E perder um parente, hein, Nildo? Quanto será que custa, né? No Brasil são 2.800 mortes por mês. Se a gente falar só da NR12, são no período que está analisado aqui, que nós temos um boletim do DIESAT, no período analisado, de 2011 a 2013, você tem em 2 anos 13.700, né, acidentes com amputações, ou seja, são 12 pessoas por dia que está sendo amputado. É justo isso? Justifica 12 pessoas perder a mão por dia para não ter um custo para as empresas? Eu acho que assim, eu entendo a reclamação das empresas, mas eu acho que a gente poderia não extinguir, rasgar e jogar fora, mas tentar negociar uma forma que ajudasse, como o Guarulhos já está tentando fazer, que ajudasse as empresas a cumprir com as determinações que estão colocadas na NR12, talvez além daquilo que a fiscalização do Ministério do Trabalho pode ir além, né? Daquilo que eles não têm condição de fazer. Nildo, a gente falou de um dos discursos dos empresários que foram à grande mídia e falaram, olha, tem que extinguir porque é muito caro para o país essa norma. Ponto. Só que, você me falava antes da gente começar a gravar, que teve também grupos de empresários que entendem que é inexorável a existência da NR12. Não dá para voltar atrás, até porque foram 7 anos de debate com a participação de todos. Então não dá para descombinar um combinado desse, né? Fica meio difícil. Então qual que seria talvez um plano assim, salomônico para fazer, não, a norma fica, mas como é que a gente pode também flexibilizar de algum jeito, se seria esse o termo, para aquelas máquinas que de fato ficar comprovado que é muito caro o investimento para adaptar e o sujeito, sei lá, tem 10, 20 máquinas e aí, lógico, vai acabar afetando muito a atividade econômica. Existe aí um plano disso ser feito? Eu compreendo essa reclamação dos empresários, porque veja bem, quando você pega uma prensa por engate de chaveta, ela, dependendo da atividade que ela for fazer, para você querer adaptar essa para a norma, é quase que impossível, porque ela é por um pêndulo, é por gravidade, e não tem equipamento que você vai colocar ali que vai impedir que, uma vez que ela está fora do centro de gravidade, ela faz o repique, né? Então acho que tem coisas que a gente pode verificar como que dá para fazer, porque um tipo de prensa dessa não vai conseguir entrar na norma e precisa que o governo abra linha de crédito, coloque o BNDES para funcionar, principalmente o BNDES para fazer a parte do S, né? Que ele só faz a parte do E, que é o econômico, ele precisa do BNDES fazendo o S, social. Que é o social, né? Que aí poderia ajudar os empresários nisso com juros menor do que esse absurdo que está colocado no mercado.
Eu te disse antes da gente começar a gravação, porque Guarulhos, São Paulo, Guarulhos lá, que é o tripé metalúrgico dentro da Força Sindical e da Federação, nós já iniciamos um debate inclusive com o Ministério do Trabalho, que é o engenheiro Noé aqui em São Paulo, que é um dos responsáveis, né, pelo Segur, né, é um departamento de segurança dentro do Ministério, para que a gente sabe que muitas empresas não vão ter capacidade econômica, não tem dinheiro, principalmente numa crise que nós estamos vivendo, e eu não vou aqui fazer o debate se ela foi política, econômica, se foi por causa do fulano, do cicrano, mas ela está aí, a gente tem que agora tentar sair e salvar o que é possível, né? Então eu acho que nós estamos tentando fazer o debate, já tivemos algumas reuniões na DRT, e uma das possibilidades que as empresas inclusive estão nos procurando eu quero cumprir a norma. Por quê? Porque além de querer cumprir, eu tenho um respeito pelo meu funcionário, para aquele cara. A empresa também não quer ver uma pessoa morrer, e nem quer ver uma pessoa se acidentar, ela quer que a empresa quer ganhar o dinheiro dela, é justo que ela ganhe, mas também é justo que ela ofereça um ambiente saudável, um ambiente de qualidade, onde haja harmonia nesse ambiente para produzir, né? Para que haja uma produção de qualidade. Então algumas têm procurado, nós também procuramos o Ministério do Trabalho, e existe a possibilidade de o Ministério do Trabalho, empresas, sindicato, firmar um acordo, que é termo de compromisso, aonde, infelizmente, dentro da norma, só dá o prazo de 120 dias, as empresas que procuram o sindicato e a DRT fazendo essa negociação tripartite, o prazo é estendido, e aí nós podemos negociar prazo a prazo. Por enquanto você fala, vamos fazer um prazo de 1 ano, né? E aí coloca lá um planejamento, a máquina tal, eu vou fazer isso, a outra máquina isso. Bom, tem um prazo, né? O prazo é respeitado, a fiscalização não vai ali para multar aquela empresa, né? Para até não ter aí um problema de desconfiança, né? Você ter uma segurança jurídica, né? Porque eu faço um acordo, então eu tenho que esperar eu cumprir o acordo para depois eu ser fiscalizado. Agora, também, se durante o acordo, por uma razão ou por outra, tem um risco grave e eminente, não tem como a gente manter um acordo com uma situação dessa, né? Exatamente. Porque é o risco grave e eminente de respeito à vida. E outra, nesse plano, ver as máquinas prioritárias, né? Ou seja, é um planejamento, né? Faz um planejamento, a empresa coloca a necessidade dela no papel, discute isso com a DRT, está um pouco fora da realidade da norma, tá? Mas é uma possibilidade que se aventou aqui em São Paulo, e que se a gente conseguir fazer isso uma boa experiência, a gente pode, através de chamar o ministro, chamar o governo, dizer, peraí, em vez de simplesmente rasgar um diálogo que a gente construiu 10 anos, olha, nós temos essa alternativa, é possível dessa forma. Aonde não é possível dessa forma, bom, vai precisar de dinheiro, bom, como eu já disse, o governo poderia abrir as portas do BNDES, né, para fazer o S, fazer ele funcionar, porque se a gente retira aqui desses 13 mil amputações que ocorreram no período, 12 amputações por dia, nós estamos retirando o custo do SUS, nós estamos retirando o custo da Previdência, nós estamos melhorando o mercado de trabalho, colocando pessoas com mais qualidade para atender a própria demanda das empresas, que inclusive, assim que a economia vai retomar, eu tenho fé que ela vai retomar, elas vão precisar de pessoas cada vez mais capacitadas. Perfeito. Nildo, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero saber o seguinte de você. Conta-se aí que pode passar no Senado a tal da terceirização da atividade fim. Tem um boato aí que isso daí tem alguém pensando nisso. Eu não creio que isso é verdade, mas já que estão falando que alguém está pensando nisso, se por acaso isso aí vier, o que afeta a segurança do trabalhador? Se nós vamos ter mais acidentes de trabalho, você me responde no próximo bloco, tá bom? Pode ter certeza. A gente volta daqui a pouquinho, você não pode sair daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro falando sobre a segurança do trabalhador. Felizmente no bloco aqui, no intervalo, eu tive uma notícia ruim que o Nildo me falou que não é mentira. Estão querendo terceirizar a atividade fim. Então, pensei que era um boato, que era uma coisa, né, que tinham inventado. Mas Nildo, se por acaso a atividade fim for terceirizada, aumenta o número de acidentes no trabalho? Bom, todos os estudos que com certeza vocês já tiveram
acesso, e que o movimento sindical sem acesso. O DIESAT tem feito vários estudos nesse sentido também, né? Todos os estudos que nós analisamos em relação à terceirização dão conta que em cada 3 terceirizados, né, 1 em cada 3 trabalhadores terceirizados, esses são os que mais sofrem acidente de trabalho, e aí nós vamos verificar outra coisa. Quando o trabalho é terceirizado, são aqueles que recebem menos salário, é aqueles que têm menos benefício, é aqueles que têm um olhar diferenciado, e às vezes tem casos, que a gente conhece alguns, que a empresa terceiriza e o camarada não tem sequer o direito de comer no mesmo refeitório, tem que ir para outro canto, como se ele fosse diferenciado daquela situação, prestando serviço numa empresa. Então nós sabemos que foi aprovado, caiu fora, mas o Cunha deixou esse mal, né, esse péssimo legado de ter aprovado o PL 4330, tá certo? De colocar a terceirização na atividade fim, e o nosso medo é que lá no Senado, ou voltando para a Câmara, tem aí uma remodelação dele, e aí não só colocar a terceirização para a atividade fim, mas para todo mundo, né? Os sindicatos, eles têm grande força para, apesar de ter, já existia a terceirização, portaria, limpeza, restaurante... Atividades meio. Atividade meio, mas não atividade fim, porque a gente sabe muito bem que hoje, você terceirizando a atividade fim, não vai ser mais terceirização, vai ser quarteirização, quinteirização, e depois nós vamos cobrar de quem? Né? O trabalhador, se ficar lesado, cobra de quem? Quem é o responsável por isso? Como já acontece aí, e muitas, a gente vê isso aí de contratos, como teve em São Paulo, contrato na obra do metrô, né? Aí uma empresa ganhou, terceirizou a obra, e depois quem ficou pagando o pato foi a população de São Paulo, né? E diante dessa luta para que os trabalhadores tenham mais segurança, como é que você avalia o papel da engenharia de segurança do trabalho, Nildo? Olha, todos os atores, né, todos os atores nas empresas que colaboram, que lutam, eu parabenizo a todos, né, os técnicos de segurança, os engenheiros, os ativistas, os cipeiros, as pessoas que se interessam pela área, porque quem está lidando direto com essa questão está lidando com a vida, né? Está lidando com o bem comum, o maior bem que Deus deu é a vida, né? Então, parabenizo a classe dos engenheiros. A gente tem uma parceria muito legal com o pessoal do SESMIT na região de Guarulhos e em outras regiões onde a gente tem um bom trabalho aí que a Força Sindical tem desenvolvido. São Paulo, Osasco, nunca tivemos dificuldade nenhuma. Nós estamos realizando um seminário, inclusive, no dia 22 de outubro e já estamos no 21º. E todos os seminários feitos pelos sindicatos metalúrgicos são mais de 250, 200, 300 pessoas participando. Sempre tem engenheiro, sempre tem técnico de segurança, sempre, até médico participa do nosso. E não participa só lá para poder ouvir, também participa como palestrante, ajudando, colaborando, sendo parceiro para dar lá a visão da engenharia de segurança em relação àquilo que precisa ser feito no ambiente de trabalho, né? A gente sabe, algumas pessoas têm um pouco mais de conhecimento, é importante que isso aconteça, porque dentro do ambiente de trabalho a gente sabe todas as dificuldades que existem. Então o engenheiro tem aí um grande papel para fazer o convencimento lá, a classe patronal, da importância de se investir, não é gasto, investir em segurança, porque o retorno da questão do investimento é não ter os acidentes do trabalho, não ter problema nas empresas, que é ela que vai pagar a conta depois das ações judiciais. Nildo, você não milita no sindicalismo de hoje e você acompanha a evolução da conscientização dos nossos trabalhadores, né? E você acha que estamos mais conscientes em relação à segurança do trabalho, a cobrar condições melhores? Como é que você avalia isso hoje? Teve um projeto importante, né? Uma recomendação importante da Previdência Social, quando ela passa a cobrar das empresas aquelas que não investem em saúde e segurança, né? Então, a partir do momento que a empresa tem que pagar mais, e infelizmente você sabe que nós brasileiros temos esse problema, a gente só vai olhar para as coisas quando dói no bolso. E foi assim com o centro de segurança, foi com o extintor, é assim com a questão dos prédios, é assim com a questão das brigadas de incêndio, foi o que aconteceu infelizmente com a Boate Kiss, né, que é depois da tragédia, é que abriram os horizontes, abriram os olhos para um problema. Então eu vejo que hoje os trabalhadores, até por conta das redes sociais, dos e-mails, você tem Facebooks, então esse assunto está mais solto na sociedade, porque também tem uma proximidade maior de todas as categorias, né? Hoje não é o engenheiro separado do técnico, nem o técnico separado dos metalúrgicos, nós somos todos. Dentro do ambiente de trabalho, nós temos que fazer o bem comum. Tem muitas coisas que nos divergem, que nos separam, né? Quando você vai verificar o que uma categoria tem, o que outra tem, o que é conquista, outra não.
e quando a gente fala em central sindical, pode ser que uma briga mais por isso, outra mais por aquilo, mas todas, qualquer órgão vai estar sempre unido para defender a saúde e a vida dos trabalhadores. E os engenheiros estão de parabéns, porque são aí a linha de frente também nesse processo, tá certo? E, então, em torno desse senso comum, que é proteger a saúde e a vida do trabalhador, nós temos aí também como grande instrumento o DIESAT. Eu queria que você explicasse o que é esse departamento que você atualmente preside. O DIESAT é um departamento intersindical de estudos, né, de saúde dos ambientes de trabalho, dos acidentes, saúde dos ambientes de trabalho. Ele foi criado em 1980, o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos foi partícipe da criação do DIESAT, inclusive uma das assembleias, uma das reuniões de fundação do DIESAT foi dentro do Sindicato Metalúrgico, na década de 80. Então o DIESAT ele é um órgão de assessoria do movimento sindical, assim como o DIESE faz assessoria ao movimento sindical na parte econômica. O DIESAT é um órgão que assessora o movimento sindical na parte de saúde e segurança dos ambientes de trabalho. A gente tem desenvolvido um papel importante, mas é claro, assim como o Sindicato dos Engenheiros, assim como o Sindicato Metalúrgico, assim como as igrejas, como as ONGs, ninguém consegue fazer nada sem sua sustentação econômica. O DIESAT tem dificuldades, né? Então eu espero que quem está nos assistindo possa se filiar aí ao DIESAT. A mensalidade é pequenininha, mas ela tem uma contrapartida muito importante, porque ela devolve, né, para que os associados estudos, boletins, cartilhas, seminários, palestras, cursos, e é dentro desse panorama que a gente está tentando fazer. Eu assumi o DIESAT recentemente, foi em julho desse ano que eu passei a ser presidente. A presidente anterior era a Adma, que eu saúdo, a companheira Adma do Sindicato dos Bancários, que está numa luta ferrenha aí para a questão do aumento, né, porque está aí numa briga com o setor financeiro, e nós estamos aí para poder tentar fazer com o DIESAT, levar o DIESAT ao movimento sindical, tentar trazer também aqui aos engenheiros, para que a gente possa também formar aí uma parceria, porque eu vejo que é importante continuar com esse trabalho que é de 1980, de fazer assessoria ao movimento sindical para levar um pouco mais de conhecimento político e também, né, nessa questão da saúde do trabalhador para os sindicatos, para que a gente tenha uma posição firme nesse sentido, não deixar a retirada de direitos, que hoje foi dia 29, né? Hoje, dia 29, foi um Dia Nacional de Paralisação de Protesto do Setor Metalúrgico. Em Guarulhos, nós reunimos cerca de 7 mil trabalhadores com 16 ou 18 fábricas que participaram. Para quê? Para brigar não só pela questão econômica, a renovação da convenção coletiva, mas faz parte da pauta a questão de brigar pela NR12. Por quê? A gente sabe que retirando a NR12, isso não vai acontecer, mas se a gente deixar retira a NR12, amanhã acaba com a NR4, e aí não tem mais o SESC nas empresas, derruba a CIPA, e para os trabalhadores que podem estar nos assistindo e devem estar nos assistindo, acaba com a insalubridade e periculosidade, né? Ou seja, então nós não vamos ter vantagem nenhuma. Eu acho que a gente tem que se empenhar, não só os metalúrgicos, mas todas as categorias. Eu acredito que os engenheiros também estão firme nessa luta aí, porque vocês inclusive estão chamando a gente aqui para debater isso, é porque vocês também têm uma posição firme em defender a NR12. Nós não somos contra que se flexibilize algo para ajudar, mas somos contra que retire, né? Porque é o que eu falei no começo, você está derrubando um diálogo de 10 anos, né? E derrubando uma norma que demorou para construir para poder proteger os trabalhadores. Nildo, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho e volte sempre, viu? Muito obrigado, parabéns a nós todos, espero em Deus que a gente possa ser feliz, que a gente recupere a credibilidade desse país, que a gente recupere o orgulho de ser brasileiro e que a força de todos nós vai construir uma nação melhor para todos. Obrigadão, viu? Obrigado a você. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. O governo federal começou o ano de 2016 anunciando uma reforma na Previdência Social que propõe a elevação da idade mínima para 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. A proposta está baseada na justificativa de haver um envelhecimento da população e de que há um déficit explosivo nas contas da Previdência. Para a advogada especialista em direito previdenciário, Simone Bramante, tais argumentos não se sustentam. Eles consideram apenas a diferença entre a arrecadação de contribuições e os pagamentos de benefício.
Aí, assim, a Previdência tem rombo. Mas se você juntar um todo, né, a Seguridade Social, que também inclui a saúde e assistência social, aí nós não temos um déficit, nós temos um superávit. Para a especialista, há muitas contradições nas contas da Previdência. Porque existe uma coisa também chamada desvinculação da receita da União, que a gente chama de DRU. Que é essa DRU? Essa DRU dá poder para a União tirar da Previdência uma porcentagem de 20% da Previdência pode ser destinada para a União e a União não precisa detalhar, explicar ou prestar contas de onde ela utilizou esse dinheiro que ela retirou da Previdência Social. E, inclusive, eles querem, a DRU é de 20%, eles estão querendo aumentar essa DRU para 30%. Então, pensa, se você está com o teu orçamento deficitário, você vai aumentar teu gasto? O advogado e professor especialista em direito previdenciário Sérgio Pardal afirma que há um envelhecimento da população, porém, não são os empregados que devem pagar por isso. Acontece que longevidade e controle de natalidade são duas qualidades do ser humano que são para ser comemoradas e não com uma sacanagem dessas. Evidentemente, eu não posso discordar que o seguro social no mundo todo tende a ficar mais caro, já que os homens vivem por mais, as pessoas vivem por mais tempo, etc. Mas acontece que quem deve pagar esse encarecimento do seguro social não é quem já não tem mais nada para efetivamente negociar, que é o trabalhador. Quem tem que pagar o aumento da despesa do seguro social é quem tem muito, é o empregador. A proposta de uma reforma vem causando grande insatisfação popular. Antigamente acho que era 60, se não me engano, né? Passou para 65, daqui a pouco é 70, 70, vai aumentando isso aí. Pela estimativa, com 55 anos eu estaria me aposentando. Agora com essa nova lei, provavelmente vai passar dos 65, se não mais. Contribuir mais e viver mais, né? Porque senão eu morro antes de 65, não aposento. O presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo Pinheiro, já se posicionou contra essa reforma. Essa mudança prejudica os trabalhadores, especialmente aqueles que começaram a trabalhar mais cedo. Ou seja, os mais pobres que terão que trabalhar 50 anos ou mais para se aposentar. Mais grave ainda, em algumas partes do país, a expectativa de vida da população não ultrapassa os 65 anos, o que significa que uma parcela sequer terá direito ao benefício. Segundo o advogado e especialista em direito previdenciário Adilson Sanches, é preciso debater mais as propostas do governo. Toda reforma que mexe com a legislação, com as garantias fundamentais, ela deveria ser amplamente debatida e nunca deveria ocorrer por ato do executivo. Lamentavelmente é isso que está se propondo, não é? E só por essa circunstância eu acho que a sociedade deve recusar uma reforma que se propõe de goela abaixo. Para saber mais sobre este assunto, leia a entrevista com Denise Lobato Gentil no portal do CESP.